Eu sempre falo assim, porque as pessoas gostam de falar, você é pediatra, né? É mais fácil ter uma filha, um filho para você criar uma criança sendo pediatra, você já sabe de muita coisa. De fato, a gente tem muita informação. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas poderiam ser mais leves tendo uma visão médica, né? Um conhecimento médico. Eu falo que ser mãe me mudou muito como pediatra. O olhar da maternidade me trouxe muito mais carga do que de benefícios, no caso, do que ser pediatra sendo mãe. Então, para mim, essa relação de depois de Maria Luísa, a pessoa que eu era antes e quem eu sou hoje, né? E que a gente vai trabalhando no dia a dia mesmo, são pessoas bem diferentes e ela só acrescentou para mim como profissão também. A Malu, quando ela nasceu, ela teve algumas intercorrências, a gente precisou ficar um tempo internada. E ali, né, naquele internamento, a gente passou por algumas situações depois, no decorrer do desenvolvimento dela, ali nos primeiros anos, primeiros meses de vida dela, em que ela tinha uma assistência ótima, de ótimos profissionais, mas ela tinha um pavor absurdo de estar dentro de um consultório, de estar num atendimento, e isso eu já percebia como residente, né, como estudante na faculdade com as crianças, o quanto era pavoroso, o quanto a gente tem de adultos com medo É. por ter cenários que são coisas mais frias, né? A gente não tem uma troca legal no branco. Ele gera até um trauma, né? Tem adultos traumatizados, né? Do jaleco Traumatizados, branco, medos de síndrome do hospital. jaleco branco. Isso. Clássica, né? Então, o medo, ele vem e a gente entende que na criança isso se instala de uma maneira que muitas vezes não é de uma forma literal, a gente não percebe, mas que aquilo vai se criando. Então, já tinha essa visão de entender que a criança grita, chora muito por medo, por insegurança e que a gente pode facilitar. E aí, quando eu tive a Malu, eu falei assim, eu acho que eu quero atender em consultório, eu quero ter uma visão diferente, porque eu fazia muito plantão de sala de parto, eu atendia muitos nascimentos, mas eu via que aquilo de orientação, de, por exemplo, um pronto-socorro, faltava uma visão mais acolhedora para as famílias, né? E eu falei, não, eu acho que eu quero fazer diferente. Então, a Malu chegou e já mudou todo o meu esquema, minha agenda, tudo. E aí, eu comecei a atender numa clínica que era a clínica clássica de médico, A né? clínica que a gente falou já no anúncio para vocês aqui, maravilhosa, que a gente conhece. Então, é maravilhoso o trabalho que você faz lá. Fala sobre a clínica também. Tá, vamos conversar. Mas antes da Era Uma Vez, de eu construir Era Uma Vez, eu comecei num consultório Uma normal clínica mesmo. convencional. Uma clínica, assim, mesa, né? Sim. Uma mesa que divide médico, pais, família, Ah, não era pacientes. nessa clínica. Não Você era, né? começou Era numa Uma Vez. outra. Era Uma Aham. Vez, ela veio em alguns surtos mentais, né? Alguns momentos ali de criação mesmo, em que eu comecei a pensar, não, mas espera, a gente pode fazer diferente. Porque mesmo eu atendendo de uma forma mais acolhedora, eu entendendo a dinâmica da família, a gente participando de uma visão um pouco diferente com as famílias, as crianças ainda sentiam medo. Mesmo eu usando um jaleco colorido, mesmo eu fazendo diferente, ainda assim Ainda não era era difícil. legal. Uhum. E eu olhava assim, as crianças numa sala apertada, a maca cheia de gaveta, cheia de coisa que não pode mexer, os pais desesperados, porque como assim? Eu vou soltar a criança, eu não posso. Eles saem puxando, catando, pegando tudo. Falei, calma, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E eu programei uma sala para mim de uma forma em que a criança entrasse e tudo que tivesse ao alcance dela, ela pudesse mexer. Porque pai e mãe quer conversar e aí a gente se distrai. E se eu É. tenho interação para a criança, eu consigo deixar ela brincando, a família toda fica mais confortável. Se a gente tá vocês também têm crianças. Sim, Se eu tô num sim. lugar onde a minha criança não parece bem-vinda, eu também não vou me sentir Não, confortável. e a gente daí quer logo ir embora, né? Porque tem um monte de coisa que a criança não pode mexer, daí a sua criança fica já, o tédio toma conta e ela quer subir em tudo e mexer em tudo, e a gente fica mais concentrada na criança do que na conversa com o Não consegue pediatra. concentrar, esquece as perguntas que queria, aquilo que É, era essencial, e daí geralmente as consultas têm o tempo que é corrido, rápido. Uhum. acaba que não funciona muito bem. Então, a ideia, né, das salas do consultório era que a criança fosse acolhida, que o espaço fosse para a criança, que a gente estivesse invadindo o espaço, né? Então, eu estou me metendo no parquinho de diversões. Essa é a ideia inicial, assim, do consultório. E que dentro da sala mesmo, onde a criança tá, a maca, por exemplo, a minha maca, ela não tem gaveta. E é proposital, porque eu via muito isso acontecendo. Você vai em consultório, as gavetas, Sim. a porta, não pode mexer. Tem coisa ali, tem chave, e as crianças amam aquilo que não pode, Uhum. né? Enfim.
Então a ideia era essa, de que o que ela consegue encostar, ela pode pegar, o que tá ali ao alcance dela, porque realmente tá liberado. E funciona em sua grande maioria, as crianças gostam, faz diferença, a gente tem umas rodas, umas trocas de conversa muito legais dentro do E consultório. Lara, além do lúdico, né, que você Tem só um traz para a pouquinho mais clínica, isso. além do lúdico que você traz para a clínica, para o atendimento, o que que seria esse atendimento diferenciado de fato, a pediatria integrativa? Pode falar um pouquinho mais sobre os benefícios, né? Qual a diferença dessa pediatria para uma convencional? Uhum. Aí eu vou te falar que tem um pouquinho, um dedo de personalidade que a gente, claro, né, começa a atender e vai vendo muitas vezes as coisas se repetindo, os padrões de acontecimentos dentro das famílias, de estrutura de uma criança que acabou de chegar, uma família recém-formada, e muita coisa foi modificando com os anos se passando de atendimento. Então eu fui enxergando algumas necessidades. Uma delas, que agora, assim, é uma das coisas mais evidentes que a gente conversou muito sobre saúde mental ali agora, né, no mês de maio, a gente trabalha muito sobre isso, é a questão de que a mãe para de se enxergar por muito tempo, Uhum. né? Quando a gente tem um bebê, uma criança pequena em casa, o foco tá na criança, é instinto, o cérebro muda, a gente tem uma desorganização, desestrutura cerebral causada pelos hormônios da gestação, e isso é proposital, mas ao mesmo tempo com a sobrecarga, com todas as demandas, com coisas que são extras de ser mãe, isso acaba acarretando na saúde, tanto mental quanto física. Então, muitas vezes, o meu olhar como pediatra para o bebê, que é o foco da família principal, tem que ser para a família. Né? Quando a gente enxerga que aquela criança ela não está sozinha, um bebê não se cria sozinho. Né? O bebê é completamente dependente. E se ele é dependente de alguém, essas pessoas têm que estar muito bem estruturadas. Então, eu tenho que estar tranquilo com a Sim. família toda. Não adianta eu querer que a criança fique bem se a mãe não está bem, tanto de saúde mental quanto de saúde física. Né? Uhum. Então, é essencial. Muitas vezes, o cuidado é muito além. É acabar pedindo uma coleta de exames, um encaminhamento para a mãe, um encaminhamento seja para onde for, para o pai. Depende de como é aquela família. Então, eu preciso enxergar tudo. Né? Numa primeira consulta comigo, geralmente, quando a criança é mais velha, eu peço um e-mail me contando tudo, me relatando todas as coisas que já aconteceram. Qual é a rotina da família? Há quanto tempo os pais estão juntos? Se estão juntos? Como é a estrutura familiar? Quem que é rede de apoio? Porque eu preciso enxergar aquela Sim, situação, o né? ambiente que essa O criança está ambiente. inserida, né? E você recebe muitas mães ainda no puerpério. Porque É. a gente tem que levar uma criança com 7 dias, né? Na primeira consulta ao pediatra. Então, imagina, essa mãe, ela tá apenas uma semana, ainda tá estruturando toda uma rotina dentro da casa dela, né? Com a chegada do bebê. Então, você recebe essa mãe no consultório. Na pior fase, né? É um Exatamente, momento de né? fragilidade, de vulnerabilidade muito grande. Eu gosto muito de já ter estabelecido uma relação com essa família. Muita coisa, quando a gente consegue organizar do pré-natal, ela facilita nesse período ali, principalmente do puerpério. Porque eu alinhando, entendendo expectativas versus realidade, daquilo que Sim. eu sonho com um parto maravilhoso, eu sonho com um aleitamento perfeito, eu sonho com tudo bonitinho. Mas calma, a gente tem algumas coisas que podem acontecer e eu tenho que ter segurança em quem está me assessorando. Mais do que conhecer o que pode dar de errado, porque daí a gente já começa com informação demais. É eu saber assim, olha, aquela pessoa que tá olhando pra mim, ela sabe o que ela tá vendo ali, e se precisar de alguma coisa, eu vou poder confiar. Então, esse profissional, ele tem que ter um olhar e eu tenho que confiar em quem tá me guiando, né? Eu falo pros meus Exato. próprios pacientes, se a gente sai de um consultório médico, seja lá de qual especialidade, com dúvida, fala assim, mas eu não sei se eu concordei muito. Vai atrás de uma segunda opinião, de uma terceira, É. porque é necessário você ter vínculo, você confiar naquilo que estão te passando. Sim. E já aconteceu isso com você, por exemplo? A gente vai no pediatra, né? E aí a gente, né? Mãe é cheia de dúvidas, cheia de perguntas, né? A gente acabou de ganhar bebê, não sabe nada. Não você que tem 3 filhos, que agora já Eu sabe já tudo. passei dessa fase. Mas assim, a gente chega ali com muitas dúvidas. E aí, eu já ouvi pediatra falar assim pra mim: faz o teu papel de mãe, que eu faço o meu papel de médica. Por que que ela falou isso pra mim? Porque, sabe, o Google, o nosso amiguinho, eu ia tudo lá. Então eu falava assim, eu já sei isso, 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 isso. Eu chegava desesperada, porque febre, essas coisas que a gente não sabe lidar, que é muito assim, é superficial que as pessoas falam, a grande maioria dos profissionais,
E aí falam assim, ó, pode voltar pra casa, pode fazer isso, fica tranquila. Só que não tem esse acolhimento. É assim, ó, não, agora volta pra casa, não tem essa, sabe, mãe, fica tranquila, olha, né, pra confiar. Então essa confiança não vem. E aí eu saía com a sensação assim, não gostei dessa pediatra. Aí é na outra, não gostei dessa pediatra. E assim você vai. Até você enxergar que essa pessoa realmente você pode confiar. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Sabe o que eu sinto assim? No começo eu também sentia, e eu vejo muitos pais, mães, com essa insegurança de chegar pro pediatra e dizer, ai, eu não vou perguntar isso, pergunta boba. Né? Ai, nem vou perguntar, porque pra mim, imagina, o pediatra receber essa Ai, pergunta. se ele ouviu, ele fala, nossa, ele vai achar que eu Isso, sou é como se ele muito... fosse um juiz ali, sabe? Tipo, Sim. de julgamento mesmo. Não, nossa, você vai perguntar isso pro pediatra? E não, né? Tem que ser, o vínculo tem que ser totalmente diferente, Porque né? isso é O contrário. cultural. É cultural. O que que é? A mãe, fica essa frase, né, que todo mundo fala, nasce o bebê, nasce uma mãe. Gente, isso é absurdo. Não nasce uma Não mãe. nasce. A mãe, ela nasce através da conexão, do vínculo, de tudo que essa mãe precisa construir com aquele bebê. Então, você volta pra casa, sua vida mudou, existe a privação de sono, os hormônios, todo o seu corpo tá mudando. Imagina, não tem como nascer uma mãe. Primeiro que não vem com manual, segundo que a cartilha materna é gigantesca. Não dá pra Terceiro ler que as tanta referências coisa. que a gente tem são diversas. Então, a gente pega uma coisa ali, pega uma coisa aqui. Não tem Então, nada de instinto aí, E a né? gente tem uma divulgação, hiperinformação, né? A gente tem acesso muito fácil às informações. Hoje, o papel do médico, ele mudou um pouco. Porque o paciente, ele já vem com um diagnóstico na cabeça. O pediatra é um pouquinho diferente ainda, porque a gente trabalha muito na normalidade. Então, é muita questão de desenvolvimento, de Sim. visão de mundo. Mas, de uma maneira geral, eu tô com dor aqui. Eu vou lá, eu vejo, pode ser isso, isso, isso. Eu já chego no médico e falo assim, então, eu acho que pode ser isso, isso, isso. A visão do médico e até o próprio diálogo médico-paciente tem que ser diferente. Porque o acesso à informação tá ali, né? Se eu não confio, eu vou atrás de outro, que eu acho necessário. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que explicar pro paciente o porquê que não. Olha só, isso aqui eu acho que não, porque isso, isso, isso. Então, ter trocas, né? O conversar. Isso. A ideia é de explicar. O porquê, né? O porquê que não Só é. que às Mas não é por vezes, conta disso. as pediatras não têm paciência pra explicar pra aquela coitada daquela mãe, confia em tipo mim e vai. que chega desesperada. Mas assim, claro, depois eu aprendi. Eu falei, não é esse caminho. A gente não pode, né? Eu não posso já chegar com um monte de informação ali. Ela é a médica, ela sabe. Mas assim, né? Foi um choque pra mim. Porque eu falei, nossa, tipo, como que ela me trata assim, entendeu? Ela mal, né, perguntou como foi meu dia, se eu dormi, entendeu? Então, assim, era uma coisa muito... Faltou humanização. Sim. Da parte Eu acho dessa que pessoa. na realidade o que estava acontecendo era você exercer muito bem seu papel de mãe desesperada e preocupada. Porque se a tua Ó, tá filha não vendo? está bem, o que o pai e a mãe vai fazer? Olhar pra criança e falar assim, ela não tá bem, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Exato. E aí o que eu... Não, meu marido na janela, ele ficou desconcertado, assim, tipo assim, nossa, sabe? É como se eu me sentia envergonhada perante o meu marido. Porque eu falei assim, cara, realmente, Né? eu que sou a É um louca, trabalho, entendeu? é um trabalho lento, gradativo e depende muito da estrutura familiar. É por isso, porque eu tenho que entender o cenário em que essa família se enquadra, porque algumas famílias elas entendem, é muito tranquilo. Febre, né? Febre é a polêmica da vida. Bom, eu vou conversar, a gente vai explicar. Febre pode ser normal, pipipi, papapó, eu vou falar todo o cenário disso. Vai bater desespero. Vai bater. E aí, quando a gente pensa assim, fica indo no pronto-socorro e procurando atendimento o tempo todo. Sim, porque essa mãe está preocupada. Então, tá faltando o antes. Eu preciso preparar essa mãe para quando a criança fica doente. É um trabalho lento, é gradativo e depende muita paciência mesmo. De fato, a gente tem que conseguir conversar e explicar, olha, aos poucos a gente consegue, mas demora para conquistar essa Sim. confiança de que eu estou olhando para minha filha doente e eu vou aceitar que ela fique assim. Então, Mas instintivamente, a família fala, meu Deus, como que eu vou deixar a criança ficar mal em casa? Imagina a Manu que tem 3, a filha dela fica com febre, ela nem sabe mais, entendeu? Se tá, se não tá, vai, curou sozinha, entendeu? Mas no primeiro filho, os primeiros quadros de doença, eles são desesperadores.